Ó, pode. Começando o primeiro podcast dos Acelerados. Eu e meu irmão aqui, eu sou o Igor Carvalhosa. Eu sou o Vitor Carvalhosa, irmão gêmeos, gemelar 1, Eu beleza? sou o Gemelar 2. E a gente vai fazer esse podcast aqui, trocando ideia com um monte de gente. Nossos. Nós vamos falar também aqui sobre algumas paradas de marketing digital, porque não tem como fugir, é o que a gente faz diariamente. Tráfego pago, vendas, performance. Organização, produtividade. Exatamente. Aí vocês já viram aqui também que ele tá me cortando, né? Então a gente vai brigar um pouco, Normal. discutir, etc. Naturalmente, mas sem transformar isso num ambiente caótico. E a gente já tá de boa com isso também, né? E o objetivo aqui da nossa conversa com a galera vai ser sempre evoluir, ter uma reflexão, um pensamento. A gente vai zoar pra caramba também. E fazer muita coisa do que a gente já faz no dia a dia. É Então, conversar, né? a gente já tem muito bate-papo legal, muito construtivo, né? A gente fala sobre várias coisas muito legais, as pessoas também que estão ao nosso redor sempre falam isso, né? Caraca, vocês falam... E aí, primeiro erro já. Muito bom. E sem corte, né? Que a intenção Não, é a A gente... gente vai rodar ao vivo também as paradas, os episódios e tal. Então, tipo assim, o pessoal sempre fala, né? Caraca, aí, várias ideias legais que eu tive, ou coisas que eu não sabia. Dicas então... também que a gente dá pra galera, né? Sobre Exato. tráfego pago. E aí, acho que é a primeira pergunta também, né? Por que a gente pensou em fazer o podcast ou por que isso vai ser bom pra gente? A gente tava falando de expor as nossas ideias e fazer o que a gente faz todo dia, que é conversar, trocar ideia, que a gente gosta dessa parada, E, né? na verdade, unir a uma coisa que a gente acredita muito, que é a criação de conteúdo, né? Então, pra gente, a criação de conteúdo hoje ela é fundamental para qualquer negócio que queira dar certo na internet ou, né, dar certo como negócio. A gente conversou até com o Douglas, que é o episódio 2, né? Sim. Que talvez seja o episódio 2 ou não, então vocês já vão saber também que talvez a gente gravou, mas talvez não tenha ficado muito bom o áudio, igual esse aqui tá ficando. Então, talvez a gente regrave com ele. Mas o objetivo da produção de conteúdo, traduzindo até, é o quê? É transformar a nossa conversa em algo que você aprenda alguma coisa, que você aplique no seu dia a dia, ou que seja interessante, uma curiosidade que você... na verdade, até transmitir o que a gente faz com outras pessoas, que é passar esse conhecimento, né? Através de uma conversa, só que, pro número de pessoas infinitos, que a gente, na verdade, nem sabe então, o quanto, aí, né? Porque o que eu tô querendo alcançar muita gente. O que eu tô querendo dizer é, a produção de conteúdo, ela é basicamente a gente conversar aqui e através dessa conversa... ajudar outras pessoas. Exato. Então é juntar o útil ao agradável, né? Não é só ajudar também, porque eu vejo assim, vai produzir conteúdo pra ajudar e tal. Às vezes nem é isso. Porque, tipo, só ajudar parece que a gente vai estar ensinando, fazendo aula, alguma coisa assim. Não é esse o sentido. Porque às vezes ajudar pode ser ajudar a pessoa a se entreter. Às vezes a gente vai ter um papo sobre estoicismo. Pensei o bagulho aleatório. E aí, pra pessoa, vai ser maneiro ela ouvir numa academia. A gente não tá ajudando ela. A gente até como um programa também, né? Que às vezes o cara tá ali só pra assistir algo pra sair da rotina. E aí o podcast... Então, é isso que eu tô falando. A gente vai estar ajudando ela a se entreter. Sim. Mas não tá ajudando com um bagulho... vou gerar valor pra pessoa. Porque esse gerar valor nem sempre é na forma de educação. Sim. Pode ser na forma de entretenimento. E eu acho que o foco hoje, né, do planeta... Acho que nem o foco do planeta, mas pelo menos na minha visão é que a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro sobre informações, com informações. Então, eu mesmo tiro vários momentos no meu dia para que eu possa me entreter sobre coisas que não gerem valor, assim, ou que tipo... E que tem vários canais de televisão que fazem isso, mas eu, por exemplo, não assisto TV, né? Então, acho que o podcast realmente tem esse objetivo, a gente... ajudar, entreter, juntar o útil ao agradável, que é o que a gente já faz e o que eu acredito muito, né? Que a gente acredita muito que também faça a gente conseguir. E o nosso objetivo não é só tráfego pago, né? Não, sem dúvida. A gente pensa... A ideia mesmo, falar várias paradas. Cara, a gente lê livros de várias coisas, a gente assiste vídeos, faz cursos de vários assuntos. A gente discorda, eu e você, a gente discorda de várias paradas, então... E aqui vai ser uma oportunidade também da gente conversar de um jeito que a gente... tem que conversar, mas a gente não conversa. Que é ouvir a outra pessoa. Porque se a gente ficar se cortando toda hora... Exato. E a gente tem um negócio que é muito legal... não vai dar bom. A gente tem um negócio que é muito legal, que a gente, cara, sabe conversar, né?
Só que quando a gente tá sozinho assim, Mais sei ou lá, menos. pela intimidade, pela convivência, né? A gente é gêmeos aí a vida inteira junto e, pô, pode ficar 2 anos longe que a gente vai continuar da mesma forma. E aqui, a gente já gravou, né? Pelo menos pra testar e até Já fizemos muitas o coisas pra título, testar. o título do episódio lá é até... a gente vai Não colocar lembro. o bom é o quanto você se torna ou é o do momento Não, Mori? não. Ah, não. É o lance do... tem vários sonhos no cemitério, É, verdade. né? Mas a questão muito que a gente falou foi sobre, cara, comece do jeito que você tiver que começar. Então, a gente tá começando aqui depois de alguns testes, até por essa parada. Não existe Pegando certo, esse gancho errado, aí, bom, vamos ruim. falar sobre esses testes que a gente fez aí. Muito Então, bom. pô, essa aqui são 2 mesas, por exemplo, que a gente já pegou e já Verdade. botou aqui pra poder rolar. Fizemos alguns pequenos ajustes nela, né? Pra uni-las e a gente conseguir ter também espaço para que 2 pessoas entrem, né? Porque Exatamente. o nosso principal objetivo aqui é, por exemplo, microfones. A gente Eu já tinha um, a gente teve o outro de um amigo nosso, mas esse aí a gente já comprou, por exemplo. Inclusive, a gente está testando porque a gente já comprou mais 2 desses, então a gente vai conseguir ficar com 4 microfones, 3 iguais e um Esse diferente. monitor já tinha. Esse monitor é o meu. Ele acabou de quebrar um suporte de celular. Caraca, muito bom. E Só que ele já comprou 2 que chegaram. na inclusive. casa dele, eu esqueceu de botei trazer errado. pro escritório. Na hora Inclusive, a gente tem TDAH, então isso é interessante aí também pra falar, né? Talvez seja um tema, né? Que eu Com falei. certeza. Porque tema. eu faço terapia, Eu também. uso remédio. E dentro das nossas Tu também experiências, pra vocês verem, né? Nós somos gêmeos, tipo, muitas coisas são idênticas mesmo, né? Tipo, jeito, pô, várias atitudes, comportamentos e tal. Mas mesmo assim, nessa jornada toda aí, caraca, a gente viveu coisas super diferentes, né? Tipo, de modos de lidar, né? Na verdade é isso. Cada indivíduo é único porque absorve as coisas de jeito diferente. Exatamente. A gente não é exceção disso. A gente- Exatamente. E mesmo sendo gêmeos, muitas coisas parecidas, a gente lidou com essas coisas de forma totalmente Beleza, a gente diferente, já foi cada pra um outra- com... A gente já foi pra outra Exato. parada, né? Mas então, isso é muito legal. Tipo, o objetivo do podcast é justamente esse. Sim. É a E gente cada falar vez sobre ma- tudo. E cada vez mais a gente vai ficar mais à vontade pra falar, né? É. Eu dei uma ideia hoje para um cliente meu de tráfego pago, de lançamento. A gente tá no meio de um lançamento agora, vai abrir o carrinho na segunda-feira que vem. Hoje vai ter a CPL 2. E eu tava dando a ideia para ele, convidei ele para ele vir depois do lançamento pra gente poder fazer um episódio comentando e fazendo debriefing. Sobre tudo? O debriefing, né? É Sim. uma reunião que vem depois do lançamento. Eu chamei ele pra gente poder vir no podcast, mostrar os dados que puderem mostrar e a Isso gente ia comentar perguntar. sobre o lançamento e etc. O que você pode, Maneiro. né? O que você pode, o que você quer mostrar. E provavelmente Não, seria dos algo... dados. Então, isso. Pra não expor e dar dados pro concorrente de graça. Mas os dados, por exemplo, faturamento e tal, a gente pegar e bater um papo aqui. Sim. No caso, eu fui o lançador, você... Às vezes até realmente com porcentagem, assim. Como assim? Tipo assim, de você vir e Claro, falar assim, então, mas o que eu tô dizendo é bater a um gente papo... bateu X% da meta. Bater um papo sobre Sim. o lançamento, aproveitando o debriefing. E aí é uma coisa que eu lembrei agora, tipo, a gente tava falando que a gente, cara, vive isso todos os dias e pode, né, ser muito relevante pra muita gente, né? Muito legal pra muita gente. Só que, pelo menos a gente, assim, tem uma certa dificuldade em chegar, em ter um roteiro, uma ideia e gravar um vídeo de 1 minuto. Só que com o podcast, a gente trocando essa ideia, igual ele falou sobre trazer um cliente, fazer um debriefing, cara, ele já vai fazer isso. Tipo, ele já vai trocar essa ideia. Então, Provavelmente vai ser muito legal, vai ser muito enriquecedor pro cliente dele, para qualquer pessoa que estaria vendo, né? Muitas pessoas, por exemplo, que estão começando, ou tem pouca experiência, ou tem poucos clientes, ou tem clientes de outros segmentos. Cara, vai ter essa experiência aí, né? Prévia, sem viver, e ele já vai entender alguma coisa e falar assim: caraca, que legal, interessante, nunca pensei nisso. e quais são os assuntos que tu pensou assim, até para que a gente seja natural, né? Tipo, falou sobre isso, né? De ser Sim. espontâneo. Quais foram os assuntos que você pensou assim que tu pode trazer, que a gente já bate papo, já conversa e Então, eu acho que a gente é bastante generalista. Aham. Apesar Que de... gosta de saber Exato. sobre vários assuntos. Tipo, a gente até fala sobre o TDAH, né, e sobre intensidade. Então, quando a gente começa a ver e aprender sobre alguma coisa, a gente, cara, entra, tipo, começa a pesquisar o mundo daquela parada e mergulha naquele universo e vai aprendendo. Aham.
Só que a gente não é especialista porque a gente não fica fazendo aquilo ali por muito, muito Eu tempo. canso, eu canso. A gente mergulha, imerge, pô, conhece muito, sabe muito, consegue até direcionar outras pessoas, Aham. mas depois você muda de área. Então, pensando nisso, pô, na área do marketing, por exemplo, a gente já estudou sobre copy, sobre estudar público, sobre pesquisa, sobre fazer design. Aí dentro do design, tu tem fazer imagem, fazer carrossel, fazer edição de vídeo, fazer site, pô, tu fazia Não. site Ah, direto. mas aí me fala, qual é o assunto assim, Assunto. fora do teu campo de conhecimento, e Hum, tu acha que a gente pode trocar uma ideia aqui. Sabe por quê? Eu tava pensando o seguinte, se a gente trazer, por exemplo, o Flow Podcast, eu vejo que os caras têm lá 400, 500 programas, o Interessado, Podpah, os caras têm tantos programas, só que eles focam em levar sempre alguém com um objetivo, tá. tá ligado? Então, mas aí a gente vai ter que ver o que que a pessoa é especialista, né? Tá, beleza. Mas aí, a gente, por exemplo, falou que a gente vai trazer gente normal. Isso. Só que o cara tem um campo de Isso. atuação, o cara é Isso. alguma coisa, né? Exemplo do cara lá, Ó, do teu cliente. beleza. O Arthur. Ele É é o lançador. É, ele é Então, lançador, qual ele é está fazendo um o. lançamento. Entendi. Então, ele é um lançador. Só que aí foi o que eu falei. Por Eu exemplo, não o quero. Caio, nosso amigo. Ele é audiovisual. Tá, então, mas só que eu não quero trazer o cara pra ele falar de audiovisual. Eu quero que a gente bata um papo sobre tudo. Entendeu? Entendi. Então, eu tava pensando sobre isso também, tipo, igual o Douglas, né? O Douglas veio aqui e falou sobre a vida no âmbito geral. A gente vai fazer isso com Então, todo mundo? eu acho que sim. E qual é a pegada que eu acho que a gente tem que fazer? Tem que ser uma parada tipo, a gente fazer uma pergunta como leigo, Isso. tá ligado? Uhum. Da profissão do cara, ou do que o Tá. cara faz, porque Da às vezes, experiência, da vivência dele, né? porque às vezes o Caio vai vir aqui, ele é audiovisual, ele é editor de vídeo. Isso. Beleza. Só que às vezes ele joga futevôlei. Ele tá inserido no meio da política, por Não, exemplo. só que ele joga futevôlei. E às vezes a Não. gente vai. Academia, é, tá, Só tudo um bem. exemplo. Às vezes ele joga futevôlei. E é uma parada que vai te interessar. Não me interessa, mas às vezes eu vou poder, por exemplo, perguntar a ele algumas curiosidades. Entendi. Ou eu, como leigo, sacou? Entendi. Vou poder perguntar várias coisas pra ele de futevôlei, Sim. não de audiovisual. Sim. Então, claro, vai ser maneiro a gente saber da profissão do cara, direcionar Uhum. um pouco a conversa disso. Mas sempre tentando pegar coisas que a gente vai perguntar pro cara como leigo, porque o cara explicando, falando ali, ou dando, por exemplo, Sim. o Caio, pô, cobriu a vinda do Lula. Sim, exato. Pô, contar uma história ali, um bastidor maneiro. Então acho que vai ter que unir essa parada toda. E é difícil. E eu acho que é bem E natural, né, mano? E direcionar a conversa assim, ó. Entre 2, 3, 4, às vezes, não falar com a câmera. Tá ligado? Então, Pra caralho. cara, Tipo mas assim, eu acho que fazer- a gente é muito bom nisso. Em relação a trocar essa ideia e se interessar genuinamente. Eu acho que isso é um dos grandes fatores da gente conseguir ter, pô, muita entrada em todo lugar que a gente chega. Então, por exemplo, O interesse genuíno. porque apesar da gente falar pra caraca, quando você tá prestando atenção em alguém falando alguma coisa, cara, tu presta atenção e aquilo te gera dúvidas. Então, por exemplo, vamos supor, o Caio tá aqui e fala sobre a vinda do Lula, né? Ou então eu já tenho curiosidade, já ia perguntar a ele, "Ih, cara, como é que foi a vinda do Lula aqui?" Aí ele ia começar a falar da experiência dele, caraca, foi um caos pra gente chegar e tudo mais, não sei o que, pra receber ele e Aham. tal. E aí ele ia falar alguma coisa que a gente ia prestar atenção e ia falar assim, caraca, mas tipo, tinha 12 vans, mas como assim? Tinha quantas pessoas? Quais eram as funções dela, né? O que que elas faziam e tal. E aí esse papo acaba acontecendo naturalmente, principalmente no podcast que tem muito tempo, né? Pô, eu acho que até é uma parada também, eu ia falar sobre isso. Pegando essas referências que você falou, sobre tópicos, sobre, né, temas, pô, quanto que é o tema? Quanto tempo a gente vai fazer de conversa assim? Aí eu vejo esses caras, eu gosto muito da vibe dele. Cara, marca ali um tempo mínimo, porque tem que ter o combinado, né? Tipo, Sim. 60 minutos, beleza, 1 hora. Mas se rolar mais, uma coisa que eu percebi também, que vai ser sempre isso. Vai ser difícil trazer gente, tipo, de manhã ou de tarde, horário comercial. Principalmente a galera que trabalha e tal. Sim, A não ser que seja verdade. num sábado, entendeu? Num domingo, sei lá. Mas tirando isso, a maioria Eu vai pensei querer. sobre isso, porque aqui no nosso condomínio também não pode entrar, né? Domingo, Mas aí só é se agendar. desenrolável. Então, e agendar de boa.
Domingo, por exemplo, dá pra fazer. Então, É só exato, que é agendado. exatamente. Dá o nome, né? Sim. Eu acho que essa vibe é bem tranquila. E eu acho que não é ruim também, por exemplo, um silêncio. Não, também acho Tipo que isso, não. tá ligado agora? É pra poder descansar, porque imagina, a cabeça da pessoa que tá ouvindo 1 hora direto, todo mundo falando o tempo inteiro, entendeu? Mas Apesar dá do nosso, vontade. da vontade e apesar do nome do nosso podcast ser Acelerados, né? E a gente tá com uma ideia já, a gente não tem logo ainda, né? Mas como a gente falou, bom é o quanto você se torna. Então a ideia nossa é realmente começar. A gente, ó, por exemplo, não tem nada aqui, mas a gente vai colocar. Inclusive, vamos fazer um ad aí, ó. Patrocinado da Monster. Cara, Toma inclusive ali. isso vai ser realmente, né, padrão. A gente vai abrir uma É. latinha de alguma coisa aqui, sempre, filho. E A aí, gente falava que era o. A gente tinha uma hamburgueria de churrasco. E aí a gente instalava direto. a gente consumia muito, mano. E foi uma experiência legal, né? A gente fazia churrasco, era uma parada que meu irmão fez, né? Fiz curso de churrasqueiro. Mentira, eu só entendi um pouquinho de carne ali. Aí tive a ideia de botar o churrasco dentro do pão. Sendo que isso é normal, né? A gente sempre. No churrasco tem pão de alho, tu bota ali a carne, só que eu queria fazer um pão de brioche, que é o melhor pão de hambúrguer que eu acho. E botar dentro dele uma pasta de alho e o churrasco mesmo. Pega a carne contra filé lá que tu faz, cortar ela em tira e não fazer moído, né? Sim, Tipo, sim. hambúrguer Tipo artesanal. blend, é. Não é hambúrguer artesanal. Podem até roubar nossa ideia aí, talvez, né? Mas seria fazer mesmo com tira. Já tem isso, é mais comum com coração, né? É, com coração e o pão de baguete, né? É, com pão de baguete. Não, a gente fazia com hambúrguer de churrasco que dava muito bom. Era muito bom. E a gente fez isso mais pra. é, Fez isso mais pra poder sair um pouco do digital na época e ir pro físico, ver como é que era a vibe, a rotina e etc. E trazer isso pro digital. E a gente conseguiu. É, e foi na época da pandemia, né? Foi bem interessante. E a gente É, até teve a ideia de fazer de novo, e a né? gente Mas não tomou prejuízo também. não, nem um pouco. Tipo, na época a gente começou com R$ 200 de material que tu comprou lá a faca, Compramos faca, avental, avental, a tábua. tábua. Aí compramos as carnes, Não, então, pão e aí refrigerante. depois que a gente. Não, depois que a gente. Não, eu acho que a gente começou com R$ 700. 250 foi isso e R$ 500 de material. Isso aí, tipo E, isso. tipo assim, usável, né? Exato. Sendo que desse material a gente reutilizou ainda pra outras coisas, porque acabou, acho que o pão, mas sobrou carne. Exato. Então, tipo assim, aí a E gente ainda. E nisso a gente vendeu o quê? Uns 20 hambúrgueres? Uns 20. Aí bota aí, o preço Já médio era recuperamos o dinheiro. 30. Já recuperamos o dinheiro Então, de era tudo. R$ 30 o preço médio. Aí, vamos supor que a gente vendeu 20, 30. A gente fez pelo menos ali uns 4, 5 mil reais. Que aí Não, a então, gente teve o custo. R$ 600 que a gente fez. Só nessa primeira vez. Só na primeira leva que a gente vendeu 20 hambúrgueres, a gente fez R$ 600. Sim, sim. Aí depois a gente deve ter feito isso aí, porque a gente comprou mesa, cadeira. E aí o custo também era menor, porque. E a gente não botava mais dinheiro do nosso bolso, era só o dinheiro que tava era rodando. só o dinheiro que rodava. E a gente No é bom final nisso. das contas, a gente foi e comprou uma mesa de madeira grandona, que tá lá na tua casa até hoje. Compramos algumas cadeiras de plástico, que cada também uma até por hoje. R$ 25. Na A gente época comprou foi. umas 6, Não, compramos mais 8. mais 8, né? Não, compramos 5. E a gente fazia só delivery. Era Só nos fundos delivery. da casa dele. A realidade é que se a Contratei gente... meu sogro de É. churrasqueiro. Tá, mas aí foi no finalzinho já, tipo, 2, 3 dias. Aí... Não, 2, 3 dias não, ele ficou acho que 1 ou 2 semanas com a gente. Foi? Não, 2 semanas não, mano. Durou quanto tempo? Cara, acho que durou uns 3 meses. Mas, tipo assim, Acho acabou. que foi menos. A gente deu muita desculpa da pandemia, mas ontem o Douglas veio aqui e falou muito da pandemia, que, tipo O assim. melhor momento, né? Exatamente. Talvez Ele eu acho que se a cresceu gente muito. continuasse ia dar mais bom do que. Não, com certeza. Ainda mais se a gente mais bom tivesse que a daria se não tivesse a Se pandemia. a gente tivesse a mentalidade de continuar crescendo, porque, pô, a gente comprou só a faca e a tábua, e depois a gente comprou a mesa, Mas tu depois a lembra por cadeira. que a gente foi pro digital? Por que a gente De foi novo? pro digital de novo? Porque naquele momento ali a gente tava fazendo um lançamento, lembra? A gente comprou um curso, a mentoria do Vinícius Uhum. Vaz na época. Sim. E aí a gente. Cara, eu acho que a gente parou mais porque a gente tava jogando pra caraca, né? Não, pô, claro que não. Eu acho que foi. Não, foi não. A gente tava trabalhando e jogando. Depois que a gente parou com o hambúrguer, é porque a gente começou a fazer o quê? Com a Lu, que ele tava fazendo tráfego? Isso foi o quê? Foi em abril, maio. Não, ó, Não, março, pô. abril. Março, abril não, foi não. Foi o quê? Março, abril, eu tinha chegado no Rio em fevereiro.
Será que foi março, Uh-uh. abril, cara? Então foi abril. Foi abril ou junho? O primeiro Abril ou lockdown maio? foi dia 23 de março. Primeiro lockdown. Não, então. Não durou 3 meses a Não foi hamburgueria, março. durou uns 2 meses. Não foi março. Foi abril, então. Foi mais ou menos isso aí. Foi abril. Não foi isso aí que você falou que a gente tava jogando pra caraca, porque a gente já tinha meio que migrado pro digital, alguma coisa de afiliado, alguma coisa assim a gente tinha feito. Entendeu? Ou a gente começou a fazer já bagulho do digital de cliente, não sei, mané. Pior que eu não lembro. Nem eu. Não lembro também. Eu lembro que a gente jogava pra caraca. Aí LOL, depois. LOLzinho. Depois que eu parei, assim, de ir pra lá pra tua casa, né? Que a gente fazia lá nos fundos, lá na churrasqueira. Motoquinha, motinha. Comprei a moto do cara lá. Por isso eu tô falando, não foi 2 meses só, mano. Acho que foi uns 3 meses. Aí eu fui e fiquei em casa, pô. Fui jogando, eu lembro que jogava pra caraca. Aí depois disso, eu fui investir nas roupas. Lembra que eu tive uma loja de roupa? Verdade. que Mas eu tava vendia roupa? vendendo legal? Então, vendi, pô. Eu lembro que eu comprei uns 3 mil de roupa. Aham. Sendo que eu comprei, cada moletom que eu comprava na época era 60, 65 reais. Aham. Só que eu vendia 120. Mano, dos 10 moletons que eu comprei, eu vendi 7. Então, tipo assim, eu cobri o que eu gastei, Sim. tá ligado? E ainda Eu lembro, sobrou calça pra caraca, né? Porque eu peguei umas Só 5 tu calças pegou só. uma- Não, Exato. só final do ano agora eu peguei Não, e umas 5. camisa. Eu dei de presente pra um monte de gente e tal. Então, resumindo também, eu não tomei lucro. Não tomei prejuízo. Eu tive lucro. Então, a gente é bom nisso. Porque nessa época do hambúrguer de churrasco a gente contratou os 2 motoboys. Contratamos o Luiz e ele ficou lá com a gente uma, Sim. 2 semanas, assim. Porque durou esse tempo todo aí que você falou. Tava a Isabel ajudando a gente. Então a gente chegou a montar uma estrutura e a gente não tomou prejuízo. Sim, pô, não, também. Comprou muita coisa, a gente tem até hoje. Tem até hoje. Você com a roupa a mesma coisa. Eu, quando eu fui afiliado também, eu nunca tomei prejuízo como afiliado. Ou eu ficava no 0 a 0 ou eu tinha um pouquinho de lucro. É verdade. E aí, por que eu parei de fazer o lance do afiliado na época? Porque eu não tive dinheiro pra poder. Eu não tive dinheiro pra poder reinvestir num mês lá, porque eu tinha que pagar a conta. Uhum. Então, tipo assim, vamos supor, peguei R$1.000, investi em anúncio, né? Em ads, no Google, principalmente. Voltou 1.200. Eu tinha que pegar esses 1.200 e reinvestir. E eu tava fazendo isso. 1.200, aí investia 1.200, voltava 1.100, tomava um prejuízo de R$100, aí continuava com 1.100. Reinvestia de novo, pegava 1.500, entendeu? Aí teve uma vez que eu tive que pagar uma conta, na hora que voltou o dinheiro mesmo, que eu ia pagar a conta, acabei que eu não reinvesti, já tinha perdido o ritmo. E aí eu acho que tem um aprendizado também. Aí né? eu foquei no serviço, que foi quando eu comecei a fazer o Google. Na época, eu lembro que a turma que o Caio vendeu, que eu não entrei, foi julho de 2020. Eu não entrei nessa. Eu entrei na segunda, que ele lançou em setembro. Então, é isso. Aí eu entrei em setembro. Mas só que antes disso, porque quem comprou o GPA pra mim foi a Luciana. Não. Eu já tava trabalhando com ela, já Sim. tinha... Só com o aprendizado que eu Então, tinha... mas a gente não fazia só hambúrguer de churrasco. A gente tava com ele já. Com quem? Com a Luciana, com o Léo. Isso que eu tô falando. Sim. A gente não saiu do hambúrguer de churrasco, por exemplo, pra fazer nada igual tu falou. Talvez a gente tenha Não, ficado 15 dias sem fazer nada, porque a gente já Sim. tinha ficado, Exato. 6 anos na marinha se lascando e etc. Mas a gente não... Ó, trovão, hein? Tá chovendo aqui. Mas talvez a gente tenha ficado 15 dias. Mas a gente já pulou... Porque é o que eu tô te falando. A gente ficou na mentoria lá do Vinícius Vaz, mano, mó tempão. Sim, não, Em sim. dezembro de 2019, quando a gente tava pra sair da marinha, que eu comprei o computador lá com meu tio. Eu comprei lá o computador pra poder trabalhar. Não, foi em novembro, na verdade. Não, eu comprei em dezembro ali pra poder trabalhar. Eu fui dispensado dia 5 de dezembro. Aí eu fui lá na Promoinfo com ele, comprei o computador montado, assim, tipo, peça por peça e verdade. tal. Eu comprei depois de você, que eu Não, eu comprei comp- o notebook. Eu Blaze. comprei, então, comprei nessa época. Então, Sim. e eu já tinha comprado a mentoria do Vinícius Vaz. Sim. Uhum. Entendeu? Que era Sim. 400 e pouco, eu acho. Sim. Aí a gente já vinha nessa época com o Rafael fazendo o lançamento, eu e tu. Porque eu editava as paradas do Rafael, É verdade. eu era estrategista e você era gestor de tráfego. Porque... Eu não fazia tráfego ainda nessa época, entendeu? Do hambúrguer de churrasco que a gente tava fazendo em paralelo, Uhum. entendeu? Sim. Eu não fazia, eu comecei a fazer tráfego depois. Quando eu conheci a Luciana, que você falou assim, meu irmão, Bota no Google. Luciana tá querendo alguém pra poder É fazer o verdade, tráfego. eu trabalhava com a Luciana desde Só a que eu Marinha. não posso fazer. Sim. Lembra que falou assim, eu não Sim. posso fazer porque ela quer Google e eu faço Facebook, já faço um montão aqui e talvez você pode aprender. E eu saí lá da agência que eu comecei a trabalhar, né? Da Camila.
e eu tinha 28 unidades lá franqueadas para trabalhar desde outubro. E eu larguei Então, ela em você fevereiro. conciliou, né? Exato, eu larguei em fevereiro. Então, fevereiro pra fazer um hambúrguer de churrasco ou não? Não, pô, fevereiro porque iria voltar pro Rio, Aham. ia ter a rescisão da Marinha Sim. lá e a gente ia Ia pensar ficar em ter suave, né? negócios, entendeu? E aí, tipo, eu já tava Porque consumia teu delargando, tempo, né? Também. eu já tava delargando também, porque eu já tinha aprendido muito. Pra você que entende um pouco aí, eram 28 contas de anúncio Exato. que tu gerenciava, né? Por R$ 1.200. Por R$ 1.200 de serviço, né? Então me Escravidão! pagavam R$ Pagava R$ 1.200. R$ 1.200 por mês. Mas, tipo assim, na verdade, nessa época eu não tava nem me Não, tô importando falando com o mal, valor. não. Vale a pena porque é aprendizado. Vale muito a pena. E a gente sempre tem isso na cabeça, né? Mano? Exato. Ah, pô, vamos iniciar um negócio aqui. Pô, gastamos Tava falando sobre o quê? Bota aí um pouquinho aí pra mim. Não lembro sobre o que eu tava falando, mas a gente teve uns problemas técnicos aqui, mas tá suave. Vamos cortar essa parte. Tá. Mas tava maneiro o papo. Lembro agora que a gente tava falando pra poder concluir. Então, sobre os R$ 1.200. Tá, que tu Que eu ganhava. recebi. Aprendizado, né? Não, total. Tipo assim, uma parada que eu sempre falo com meu irmão também, ele, pô, concorda com isso, é sobre... Cara, eu naquela época tava estudando pra caraca o Pedro Sobral e eu sempre colocava em prática. O que que é botar em prática com o Pedro Sobral estudando sobre tráfego? Uhum. Você tem 3 etapas, que é a montagem, a estruturação ali da parada, que é escrever o texto das campanhas, a estratégia, né, e criar a campanha em si. Uhum. Você tem a etapa de gerar os dados e a etapa de otimizar, beleza? Beleza. Então, na verdade, você tem as 3 etapas, não são essas. As 3 etapas é estruturar, criar a campanha, né? Estruturar a estratégia, criar a campanha e otimizar, que tu vai gerar os dados, né? Cara, eu podia entender a estratégia do Pedro Sobral e criar as campanhas. Elas iam funcionar? Não, porque eu não tinha dinheiro. Então elas ficavam em rascunho e eu apagava. Mas mesmo assim, eu estudava tudo que ele passava e criava tudo e deixava em rascunho. Basicamente, o que tu fazia era também o que ele falava na época, que eu acho que ele não fala muito hoje, que é... Na verdade, ele fala, mas bem menos. Naquela época, como era mais difícil tu arrumar cliente e tal, ele falava o quê? Cara, aprendeu que tem que criar o público, abre o gerenciador de anúncios. Ah, não tenho cliente. Cria na sua conta. Então, mas ele falava muito sobre a parada de arrumar cliente e trabalhar de graça também. Beleza. Era o momento, mas até isso era difícil, porque ninguém sabia de tráfego pago. Então, mas eu não acho que ele falava, não. E tipo assim, eu acho que foi uma parada minha mesmo, não, assim, mano, de eu me ele adaptar. falava. Até quando eu comecei a estudar em 2020, ele falava muito disso ainda. Pode ser. Abre, cria sozinho, cria a tua conta e cria lá o teu público, sem gastar dinheiro pra tu exercitar e tal. Eu fazia muito isso. Criava público, apagava. Criava campanha, apagava. Não, isso aí foi surreal, mano. Isso aí eu admiro porque foi brabo mesmo. Eu acho que tu aprendeu pra caraca nisso. Muito. Tanto que... E eu fiquei 3 meses fazendo isso na Marinha, sem internet, lá no subsolo. E aí, na olha o que eu tô praça te de máquinas. falando. Isso daí, você aprendeu dessa maneira. Uhum. E foi top. Quando eu fui aprender, eu já aprendi o tráfego já fazendo pros outros. Sim, verdade. Que foi com a Luciana. É verdade. E o Google, tipo, estourando, né? Exato. E, pô, com Bem pra 6 mil caraca. reais de verba em 2020, era dinheiro pra caraca. É A gente verdade. captou uma porrada de lead. Era tudo muito mais barato, tipo, em comparação. 1,70 mais ou Hoje menos. tem Rede de pesquisa. 100 pessoas disputando o mesmo espaço publicitário. Na época tinha 10. Em cima de 2020. Imagina antes. E qual era o meu pensamento? Que eu não queria aprender Facebook. E todo mundo sabia Facebook, sendo que todo mundo era isso. É verdade. E hoje, em 2024, 4 anos depois, deve ter muito mais gestor de tráfego. Porque eu falava muito pra ele assim, meu irmão, como a gente é gêmeos, a gente se completa mesmo, eu já sei Facebook, porque eu já estou estudando há muito tempo, já estou aplicando, caraca e tal. 1 ano, 2 então, anos. mano, pra gente se completar, cara, aprende Google, que a gente vai estourar. Aí ele falava isso. Não, beleza, então, não sei o quê. Primeiro ele cagava, depois ele falou, não, vou aprender Google mesmo, porque não tem Facebook. Quando surgiu a Luciana, e aí antes, acabou que no depois lançamento, eu era estrategista e tu era gestor de tráfego. Exato. Aí, pra fechar o raciocínio, cara, você aprende muito botando as coisas em prática, vivendo as experiências, e um benefício do serviço é justamente esse. Tipo assim, sendo
tipo, é bom caráter mesmo, tá? Você vai gastar o dinheiro dos outros pra aprender uma coisa que, tipo, você não precisa gastar do seu. E vocês dois vão ter benefícios. Exato. Porque você aprender e o cara vai ter resultado. E você, porque tá com uma boa intenção. Se você realmente quer aprender, você vai fazer a parada direito e que, por exemplo, nessa época foi muito bom pra essa pessoa também. E no futuro até eu encontrei ela de novo e tal, só que numa posição totalmente diferente, né? Verdade. E eu que tava ensinando muita coisa que eu tava aprendendo. Então, pra fechar o raciocínio, cara, nessa época eu peguei essa experiência, vivi essa experiência, mesmo que não me importando Mesmo com o valor que eu 28 tava clientes recebendo. por R$ 1.200 valeu a pena pra caraca. Exato. Pô, se você botar aí R$ 500 por cliente, que isso nem é cobrado hoje, tipo assim, quem vai cobrar R$ 1.200 barato é um cliente, não 28. Exato. Tá. Vamos. Seguinte. Falou lá no começo do podcast, do porquê e etc. Que a gente tá. Qual o objetivo também, né? E aí vamos fechar essa parada também, né? Boa. Fechar esse assunto. Então a gente começou para poder produzir conteúdo, né? Esse conteúdo é o quê? Entretenimento, etc. Aproveitar o que a gente tem de bom, que é conversar, bater papo, trocar ideia. Nem sempre vai ser com o intuito de ajudar com o conteúdo, mas sempre vai ser com o objetivo de ajudar. Seja com entretenimento, etc e tal. Falei com a questão ali, pô, não vai ser focado. Um tema só. Não. Várias não vai pessoas ser, de várias quando eu áreas falei com a diferentes. galera, os caras falaram assim, mas você vai falar só de tráfego pago? Tu viu agora? A gente tava fazendo uma reunião ali e o moleque falou, não, vai ser tráfego pago? Não, vai ser de tráfego pago. Até porque eu te falei que a gente tem que... Você falou de ser interessante e tal, de ter abertura. Eu quero saber sobre a pessoa. Uhum. Então, curiosidade dela, o que ela faz, e etc. Sim. Talvez levar para um lado aleatório, Uhum. tá ligado? Beleza, o nome do nosso podcast vai ser Acelerar 2. Acelerar 2. Acelerar 2 com qual objetivo? Ó, por exemplo, a gente tá imaginando uma logo que acelerar 2 vai ficar com o S do final no formato de 2, por causa de nós dois. E também acelerar 2. 2. Tá, Aí a gente vai botar pronúncia 2. A2. Boa, não fica contando nosso segredo não, porque a gente tá feito, que depois o nego rouba o nosso aí. Não, não vai ferra. roubar, não tem como. Inclusive a gente já tem que pegar lá, né? Tipo, o Agência Acelerados ou Podcast Acelerados.com.br. Os dois. Pra gente criar só uma LP, tipo, de apresentação. Sim, vou comprar daqui a pouco. Mas aí, pra vocês verem, ó, a gente tá com essas ideias, vocês vão até ver isso pronto depois, mas não agora. Então, no primeiro episódio a gente vai estar assim, no segundo vai estar depois, no terceiro E a vai gente estar montou uma melhor. estruturazinha aqui maneira, né? Tem 2 softboxes Exato. aqui também, a câmera é boa. Eu vi um moleque me mostrou lá, né? O maluco me mostrou lá. R$750 que cobram lá por hora, 4 horas, uma parada assim, durante 30 dias. Cara, a imagem é gravada com um celular Android. Olha que surreal, mano. É. Não, e foi o que a gente tava Péssimo. falando, tipo, a gente falou Imagem muito com ele. ruim, distoante, porque Aham. imagina, uma grava com uma Pô, câmera total, boa maluco. e a outra grava com um celular Android. Horrível. Fica muito ruim. Muito. E o Dá- lance não é nem um celular Android, porque você pega um S20 aí, S40 lá da Samsung, Ultra. S21 Tá maluco. 4 Ultra. a imagem é melhor que câmera semi-profissional e É profissional. verdade. E a gente tava falando muito sobre isso, porque ele queria muito colocar uma mesa, né? E aí, pô, Mesa de som. sobre o que eu falei. Uma mesa de tipo, som. uma mesa de som pra colocar os microfones. E eu tava com um amigo também que tá ajudando a gente, tá até operando a mesa de vez em quando. E, cara, aquela habilidade que eu falei lá desde o começo serve pra agora também. Peguei um vídeo, pô, quero saber sobre o quê? Microfone. Pra quê? Pra podcast. Legal. Aí eu botei no YouTube e aí um vídeo vai levando mais 10, e que leva mais 10, que leva mais 10. Aí vi uma porrada, mandei tudo pra ele. Só que, conforme foram surgindo as dúvidas eu ia mandando, ele não ia ver o meu vídeo. Ele pegava aquilo, aí ele surgia a curiosidade e ia buscar os próprios vídeos e, pô, isso é bom pra caraca. Tipo, principalmente se a gente tiver uma visão Isso de economiza contribuir. tempo. Às vezes não economiza tempo, você faz trabalho dobrado, mas pelo menos você fica no mesmo nível de consciência. Exatamente. Aí foi o que eu ia te falar. Que Porque você foi buscar, né? misturando com o assunto de quando eu tava aprendendo tráfego e você sabia, eu meio que tava pegando a ponta e a gente não tinha o mesmo nível de consciência. Eu sempre Eu ficava falava atrás. uma parada que eu passei pesquisando pra caraca e você não tinha essa base Não, de tinha, não conteúdo. pesquisava. Eu só comecei a ter nível de consciência bom quando eu comecei a pesquisar. E sozinho. Exato, mas é porque eu desenvolvi o meu, Exato. meu conhecimento. Exatamente. Mas aí, ó, sobre o podcast, pra poder fechar essa parte, né? Tem aqui a estrutura, a gente começou a fazer.
procurando sobre os microfones, compramos microfones bons, inclusive esse aqui Depois é um de deles. discutir muito Pra caraca. de bagulho na mesa, de entrada XLR, P2, P10, tipo C. Tipos de microfone. Hum. E aí a gente, pô, economizou pra caraca pra colocar uma coisa super Só profissional. de custo, se a gente muito fosse top, comprar as paradas, além da mesa e do microfone, que ia ser 2.500, e que a gente acredita que é o principal, né, do podcast. a câmera também, né? Mas o principal é o microfone mesmo, é o som. Tipo, é aquela parada. Se o cara vê uma imagem ruim, mas um o microfone bom, pô, Um esquece. ponto importante também. É, porque com o microfone tu faz pro Spotify só. Também. Sem vídeo. É. Então, mas aí uma Porque, na parada. verdade, por exemplo, se o cara tá vendo uma imagem ruim, até incomoda, mas, tipo assim, ele consegue ver. Não, Agora, se o cara tá muta a vendo um imagem, áudio para de ver a ruim, imagem já se era. ele vê um áudio ruim, pô, tá maluco. O cara não ouve, tá ligado? Porque Uhum. incomoda muito um áudio ruim. Mas uma parada importante. Tava falando com um maluco que eu te falei que falou o preço do podcast Isso. e tal. Qual é a questão? Empreendedorismo? Tipo, Não. Ah, lembrei. Ele queria fazer um. Ele quer fazer um. sim. Tá? Ele quer montar uma estrutura. Só que qual é a parada que a gente gravar. tava conversando? A gente consegue montar essa parada aqui, transmitir e tal, montou as paradas aqui, economizando dinheiro, igual tu falou, a gente economizou Muita pelo coisa que a menos gente tinha e uns- A gente tal. economizou pelo menos uns 2 ou 3 mil Pelo reais. menos. Pelo menos. A gente consegue fazer isso porque a gente tem conhecimento de computador e tal. Eu e você, a gente Generalista, manja né? de hardware e software de Software. computador, programa, peça e tal. Equipamento, O dispositivo Júnior, que tá com a eletrônico. gente, ele é técnico Ele é dessa técnico. parada. Pô, que você tava telefone, computador, Faz tablet, manutenção caraca. de micro, de celular. Então, pô, a gente comprou o extensor de USB que eu já tava pensando em mandar alguém cortar fio, caraca, fazer a Exato. extensão. Ele falou, não, mano, essa parada vende porque eu já comprei. Fomos na rua, pagamos O 16 hubzinho reais. também, o hubzinho que ele já tinha, mas a gente teve que comprar outro. É, mas ele trouxe, E a foi gente já baratinho. teve um ponto de partida ali. Exato. Então, tipo assim, o que eu quero dizer? A gente só conseguiu fazer porque a gente teve o conhecimento antes, porque Isso. não é fácil, Não é fácil. Mano. entendeu? Porque, tipo assim, montar a estrutura aqui, Apesar de, por exemplo, a gente ter facilitado um pouco mais com microfones USB-C, por exemplo, né? USB-C para USB. porém, a gente só conseguiu fazer Ralou isso. pra configurar também ali no Não, programa, então, ralou né? pra configurar e a gente discutiu muito pra comprar. Hardware, parte física, assim, de você conectar e ter um MacBook Porque a que nossa não tem dúvida, USB. quando a gente começou a conversar sobre, era o quê? Pô, cara, será que, tipo, se atende? Será Não, que... lembra mas- que também o display link dele, que era o hubzinho de USB, funcionou só um microfone, porque o outro microfone só funcionava com 5 não volts? tinha voltagem. E aí o dele era 20 volts? Mas você só identificou porque tu já tinha conhecimento. Porque eu Exatamente. mesmo não tinha conhecimento É, disso. sim, Eu ia achar que o bagulho tava ruim. Exato. Eu já ia lá, ia pegar esse microfone lá no cara e ia trocar. exato. Ele ia testar no computador dele, ia dar certo, Ia ia dar ficar com a cara de tacho, não ia É saber o que verdade. fazer. Então acho que esse conhecimento mais generalista ajuda a gente também a... Então, esse conhecimento ajudou a gente a montar. Porque eu vi o cara lá querendo montar, eu acho que ele não vai conseguir Provavelmente fazer. ele faria igual você. Que Sim. tava pesquisando. Sim, Pô, sim, vou... sim. Igual aquela E a pessoa lá comp- também que eu vi. Querendo ou não, se eu pego e compro a É mesa, possível. os caras lá Só que você vai gastar dinheiro. Vai gastar muito dinheiro. Então, se os caras, eu ia pagar 2.500 lá na mesa e os 4 microfones e tudão. E o cara lá da loja, ele ia me ajudar. Não, e sem contar que R$2.500 que tu ia pagar lá nas paradas, tu não ia ter metade do que tem aqui. Sim. Tu não ia ter isso, tu não ia ter o suporte, Não, tu eu não ia ia ter ter o só o hub, microfone e a mesa. tu ia ter que comprar o hub Eu ia de ter que USB. Ah, não, minto, porque era direto na mesa. Não ia precisar. comprar. É, só que eu ia usar o meu hub, aquele azul ali. Isso aí. Porque tu ia conectar a mesa só. Mas aí eu ia gastar Exato. pelo menos uns 3 mil reais a mais. Mas é isso. O podcast tá aí. Fechou? A gente vai começar a falar muitas coisas muito legais. Então, a partir de agora, é o melhor podcast que você vai ver na sua vida. Sim, acelerados, tá? Então se inscreve aí. Nosso canal no YouTube, principalmente. E a gente vai fazer cortes Curte, também. comenta também, que É isso. uma parada que a gente tem que se O que vocês preparar. acharam aí, né, do primeiro episódio, de a gente apresentando Uma coisa que a aqui gente o tem que se podcast? preparar. Eu e você. Uhum. Crítica. Sabe por quê? Ah, Eu vejo lá um podcast É do verdade. moleque. Podcast menos é mais ou menos. ah. Tá ligado? Do Botafoguense lá. Não. Já deve ter visto assim como o moleque viaja. Não. Ah, eu acho que já vi já. Já viu. Que é dois Botafoguense e um flamenguista. Aham. E o moleque fala várias atrocidades. viu? Nunca vi, não. É maneiro. Quer dizer, eu acho que já vi E só os caras cortes. fazem um personagem. Que é loucura que eles fazem ali. Mas os caras fazem podcast maneiraço. Provavelmente é estúdio também, tipo, alugado. Mas o que eu quero dizer? Os caras têm crítica.
E a gente também vai ter, e tem que se preparar com isso, né? Ah, de boa. Então. Eu, Boa. pelo menos, vou ver se eu treino também a questão de internet, assim, né? De, pô, parar de ser consumidor e ser fornecedor. Produtor. Exato. Então, eu acho que a galera que cria muito também, ela não tá consumindo como um simples consumidor. Perfeito. Quem faz isso, quem consome como um simples consumidor, seja Aí ele se abate, né? influencer ou, tipo, empresário e tal, aí o cara se abate pra caraca. Porque a galera que tá fazendo esse hate aí, mano, é fantasma, pô. O cara não vai botar a cara ali na tua frente pra falar as coisas que ele faz. Às vezes até bota, porque tem gente louca, mas realmente, Mas é pouco, concordo. pô. Concordo, O hate concordo. lá é absurdo. Tipo, se você Concordo. tem uma pessoa dessa com coragem de falar na tua cara, tu vai ter outras 50 que não vai ter. Não, e quando o cara fala de cara limpa, tipo, eu já critiquei e tal, mas, pô, A tu, crítica é tu mais tá branda, muito né? errado. A crítica é branda, tipo, mais Sim. consciente, vamos dizer assim, né? Uhum. Ou o cara é louco e vai pagar por isso. Sim. Vai ser preso, É isso. vai pagar por isso, né? É isso, então. Mas beleza, é isso. Se inscreve, não esquece, se inscreve, Não curte, esquece e deixa a tua comenta. crítica aí pra gente já começar a treinar. Isso, comenta. E assunto também, convidado, sei lá, É, nada isso aí. diferente aí. Se candidata pra vir, que a gente vai trocar ideia com geral. Valeu? Verdade. Tamo junto. Valeu. Sabe uma parada que a gente tem que fazer?